Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra, mais um dia de devocional. Vamos lá? Abra a tua Bíblia em Números, capítulo 30. A gente vai estar lendo aqui a partir do versículo 1. Mas primeiro vamos estar aqui convidando Deus, Jesus e o Espírito Santo para estar aqui conosco. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por mais um dia, que seja mais um dia na tua presença, Paizinho. Paizinho, eu quero convidar, Pai, o Senhor Jesus e o Espírito Santo para juntos darmos continuidade devocionais. Devocionais esses que têm falado aos nossos corações, Senhor. Tem nos mostrado o caminho que devemos andar, o que devemos fazer, o que não devemos fazer. Pai, pelo poder do nome de Jesus, eu peço a presença do Espírito Santo aqui conosco, Pai, para nos dar maior entendimento da Tua palavra. E assim a gente vir colocar em prática em nossas vidas, Senhor, para haver transformação em nós e ficarmos cada vez mais parecidos com o Senhor. Mas em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço. Amém. Gente, abre a tua Bíblia em Números, capítulo 30, versículo 1, que fala assim: Moisés disse ao chefe das tribos dos israelitas o seguinte: O que o Senhor Deus ordenou é isso. Quando alguém prometer dar alguma coisa ao Senhor, ou jurar que fará ou deixará de fazer qualquer coisa, deverá cumprir a palavra e fazer tudo o que estiver prometido. Somente até aqui. O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Primeiro, a gente precisa entender o que é uma promessa e o que seria de fazer a promessa que foi feita, a palavra que foi dita. Quando você faz uma promessa para alguém ou para Deus, você está verbalizando uma ação, você está verbalizando um sentimento, você está verbalizando algo dentro de você que está sendo botado para fora. A partir do momento que você verbaliza, tudo que você verbaliza se torna um decreto. Tudo que sai da sua boca se torna um decreto. Então pode ser palavras verbalizadas em modo benéfico ou em modo maléfico. Quando a gente faz uma promessa ao Senhor, ok? Nós estamos expondo para Deus os nossos sentimentos e desejos. Deus é movido a sentimento. Uma vez que você faz a promessa ao Senhor, é preciso cumprir com a tua palavra. Porque uma vez que você faz uma promessa e você não cumpre com a tua palavra, ok? Você vai estar mentindo. É o mesmo que mentir. Ou seja, você fez uma promessa vazia, a qual no calor do momento você prometeu algo, porém você não cumpriu com a tua palavra. A gente precisa lembrar que Deus não compactua com o pecado. Então, uma vez que você faz uma promessa ao Senhor e não cumpre com a palavra que você prometeu a Ele, é o mesmo que se você estivesse mentindo. Consequentemente, você está dando uma legalidade ao pecado. Consequentemente, a gente sabe que o pecado nos cega e nos afasta dos caminhos do Senhor. Então, a gente tem por conclusão que o quê? Que toda promessa que nós fazemos ao Senhor e a gente não cumpre, a gente está em pecado. Tanto a promessa que a gente faz ao Senhor, quanto a promessa que a gente faz a alguém, ok? Nesse caso aqui, está sendo direcionado ao Senhor. Então, o que Deus quer de nós? Que toda promessa que nós façamos para alguém ou para Ele, que a gente cumpra com a nossa palavra. Uma vez que você não cumpre, você está dando legalidades, você está atribuindo uma mentira a ti, consequentemente, Deus se afasta. A sensação que nós temos é que Deus se afasta de nós. Por quê? Porque Deus não compactua com mentira, Deus não compactua com erro, Deus não compactua com pecado. E o pecado nos cega. Então Deus está do seu lado, porém você não sente a presença dele. Por quê? Porque você deu legalidade. Você fez uma promessa e não cumpriu. Então é preciso haver de você uma postura assertiva, aonde o que sai da sua boca conduza com o seu comportamento. Entende? Então, toda promessa feita precisa ser cumprida. Você deu a sua palavra. Você gerou expectativa em alguém. Entende? Não é só você. Você gerou expectativa em alguém. Ou você gerou expectativa em ti mesmo, ou você gerou expectativa em Deus. Então, você precisa cumprir com a palavra que sai da sua boca. Porque pessoas que cumprem com o que promete,
Aos olhos de Deus, ela se torna uma pessoa íntegra, uma pessoa verdadeira. Uma pessoa de princípios e valores. Então, aqui a gente aprende duas coisas importantes. Primeiro, toda promessa feita precisa ser cumprida. Isso é um fato. Segundo, toda palavra que sai da nossa boca se torna um decreto. Então é preciso ter cuidado com o que você fala. Você não pode simplesmente, no calor do momento, prometer algo e achar que vai ficar por isso mesmo. Porque não vai. É preciso entender que ao nosso derredor existe o plano espiritual. E tudo que falamos na terra é ligado no céu. Então você precisa começar a perceber o que você fala. Você precisa começar a ouvir o que você fala. Por que eu falo ouvir? Porque se você parar para analisar, muitas das coisas que nós falamos, a gente não escuta. A gente fala por falar. Só que a gente fala por falar. No plano espiritual se torna um decreto. Então você pode estar decretando a sua sentença sem você saber. Entende? Porque você não está parando para escutar o que você fala. Então é preciso partir de você uma postura de integridade ao Senhor, com mais temor da sua parte, para não ficar falando palavras vazias. E nesse meio dessas palavras vazias, sabe fazer promessas. Porque uma palavra vazia e uma promessa que não é cumprida se torna uma mentira. Uma mentira se torna um pecado. O pecado te afasta do Senhor. Por quê? Porque vai vir em você uma viseira. Começa com algo irrisório. Começa com algo pequeno. Ah, eu prometi, mas ela ali, ela não vai se ligar não. Ela vai relevar. A pessoa pode até relevar. Mas você está assinando uma sentença sobre a sua vida. Algo que você acha irrisório e pequeno se torna numa bola de neve, que se torna numa avalanche. E quando você vê, você já está longe dos caminhos do Senhor, porque você fez uma promessa lá atrás que não cumpriu, ok? A outra pessoa relevou, ficou decepcionada, mas relevou, seguiu a vida dela, e você abriu uma legalidade na sua vida, pequena aos seus olhos, mas com o tempo aquilo se tornou um hábito para ti, de prometer as coisas e não cumprir. Consequentemente, você se afastou de Deus. Entende? Então é preciso ver tudo por um todo. Tudo que nós fazemos, tudo que nós falamos, existe uma consequência. E a gente vai colher o fruto dessa consequência, desse plantio. Seja um plantio bom ou um plantio ruim, colhemos o fruto. Então, para você não ficar em dívida com o Senhor e não entrar em pecado com Ele, é preciso cumprir com a palavra que sai da sua boca. Se uma vez você prometeu, mesmo no calor da emoção, mesmo não tendo condições de prometer, mas você foi lá e prometeu, cumpra com a sua palavra quando chegar o momento. Para Deus poder permanecer do seu lado. Porque Deus só permanece ao lado dos verdadeiros. De pessoas íntegras, de pessoas que andam na verdade. Entende? Então não queira que Deus se afaste de ti. Eu falo se afaste, na verdade ele permanece. Deus não sai do nosso lado. A diferença é que o pecado não nos deixa permitir sentir a presença dele. Entende? Na verdade é você que se afasta do Senhor. Então, para o Deus permanecer do seu lado, você sentindo a presença dele, é preciso que você ande em concordância com o Senhor. Ande na verdade com princípios e valores, ok? Sendo assertivo à palavra que sai da sua boca mediante ao Senhor. O caráter de uma pessoa íntegra. Não queira fazer as coisas de Deus dando jeitinhos, porque ele não participa disso. O famoso jeitinho brasileiro. Vou dar um jeitinho aqui, isso aqui vai sair desse jeito, porque favorece a mim. Não. Seja coerente com a palavra que sai de ti.
Seja uma pessoa verdadeira. Mesmo que isso te custe algo. Entende? Vai custar algo caro para ti, não deveria ter prometido. É isso que Deus quer nos ensinar. A gente precisa pensar antes de falar. Porque existem consequências em tudo que nós fazemos e tudo que nós falamos. Entende? Então seja você a pessoa que vai cumprir com a tua palavra, mediante a promessa que você fez ao Senhor. Arcar com as consequências das suas escolhas. Porque a promessa é uma escolha que você decidiu fazer ali no calor do momento. Ninguém te pressionou para fazer uma promessa, você fez porque você quis. Entende? Então agora cumpra a palavra que você decretou ao Senhor. Entende? Para andar em concordância com Ele e tê-lo ao teu lado, presencialmente, você sentindo a presença dele. Tá bom? Essa foi a palavra de hoje. Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por mais um dia, que seja mais um dia na tua presença, Paizinho. Paizinho, obrigada, Senhor, por toda a paciência que o Senhor tem conosco, por nos lembrar que tudo que nós prometemos a Ti precisamos cumprir. Obrigada, Senhor, por estar sempre cuidando de nós e zelando pela nossa vida, Senhor, através do Teu amor e da Tua proteção e da Tua presença sobre nós, Pai. Pai, que nossos corações venham criar mais disciplina em Te buscar em espírito e verdade, mantendo contigo um relacionamento de profundidade, Senhor. Que cada vez mais a gente venha se parecer cada vez mais contigo, Senhor, e menos de nós. Pai, tira de nós todo resquício de maldade, todo resquício, Senhor, de egoísmo e de orgulho, Pai. Que nossos corações venham andar conforme a Tua vontade, Pai. Que nossos corações venham andar, Senhor, alinhados ao Senhor. Que toda promessa que nós fizermos da nossa boca, Pai, venha a ser cumprida por nós, Senhor. Que nós sejamos verdadeiros e íntegros perante a Ti, Pai. Andamos conforme na verdade, vivendo uma vida de princípios e valores. Porque amamos o Senhor e queremos ser parecidos contigo. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu quero consagrar cada vida aqui a Ti, que cada vida venha ter um real encontro contigo, enquanto que sara, que transforma, que cura, que liberta. Que cada vida, Senhor, venha ser Te buscar, Pai, em espírito e em verdade, na sua intimidade e individualidade, gerando contigo um relacionamento de profundidade, Senhor. Paizinho, pelo poder do nome de Jesus, Pai, eu agradeço. Amém. Gente, obrigada. Deus abençoe a sua vida, que você venha ter um dia, uma tarde, uma noite espetacular na presença do Senhor. Tá bom? Fique na paz. Tchau, tchau.